Fala galera, beleza? Estamos aqui agora para a nossa segunda parte da aula sobre reabilitação neuropsicológica. Espero que você tenha assistido a primeira. Se não assistiu, volta lá, assiste. Tem os elementos centrais. Caso você já tenha assistido, bora continuar aqui para a nossa jornada para entender agora outros elementos mais avançados e os tipos de intervenção e modelos de intervenção em reabilitação neuropsicológica. Espero que você goste. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, coloca sua dúvida aí, eu vou estar sempre respondendo aqui para vocês. Compartilha, envia para os seus amigos e espero que você aproveite. Vamos lá, seguindo nossa aula aqui agora. Bom, essa figura aqui, ela vai ser bem central na nossa aula de hoje. Ela meio que resume várias coisas do que a gente vai ver hoje na nossa aula, né? Os vários tipos de modelo, eu consegui resumir aqui em 5 tipos. Esses modelos que vão de modelos mais graves, onde o indivíduo ele tem um comprometimento maior do ponto de vista funcional, até modelos menos graves, onde aqui o indivíduo ele já tem uma maior adaptação e um prejuízo que cause menos impacto na vida dele. Então aqui são talvez condições mais graves em que talvez o indivíduo ele não consiga retornar às atividades dele diante daquele tipo de lesão ou daquela disfunção, e aí muitas vezes a gente vai estar fazendo intervenções no ambiente. No outro extremo aqui, a gente vai estar falando muito mais de intervenções direcionadas para a capacidade do que o indivíduo já tem, mas no seu melhoramento e na forma com que ele lida e desempenha essas atividades. E aqui são estratégias mais intermediárias, onde talvez sejam aquelas mais conhecidas, que é quando a gente vai falar mais das estimulações e por aí vai. Mas não vamos perder tempo não, vamos seguir, vamos começar falando aqui do primeiro nível, que é o nível do controle ambiental. Lembrando que no nível do controle ambiental é quando o indivíduo ele tem uma condição mais grave de saúde e a condição dele não permite que ele recupere aquelas mesmas habilidades. Então, muitas vezes, o que a gente vai ser possível fazer é tentar promover algumas mudanças ambientais para que aquele ambiente ele fique mais adequado para aquela pessoa naquela condição. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem recuperar aquela habilidade, devem ser feitas adaptações ambientais, porque ele não tem como recuperar aquelas habilidades que foram perdidas. E aí o máximo que a gente pode fazer é tentar promover um ambiente mais adaptado. Então, por exemplo, talvez um exemplo mais fácil, que não é necessariamente da neuropsicologia, mas para a gente visualizar, é a rampas, por exemplo, de acessibilidades para cadeirantes. Ou seja, o indivíduo ele provavelmente não vai conseguir voltar a andar, mas a gente vai precisar adaptar aquele ambiente para que ele tenha uma maior independência. Mas vamos ver isso daí como é que seria na neuropsicologia. Nesse momento, muitas vezes o que a gente vai precisar fazer são mecanismos de compensação. Novamente, uma vez que o indivíduo não recupera aquela habilidade. Então eu vou trazer 2 exemplos aqui. Esse primeiro exemplo é, o cliente vai fazer compras, né, com frases, com um alto detalhamento. Agora saia do mercado e vá na farmácia, compre o colírio e compre um jornal, aonde isso pode ter anotado, e aí muitas vezes ele vai precisar ler e ler em voz alta, porque pode ser que ele tenha alguma dificuldade de memória, por exemplo, e ele não consegue já sair de casa, ir no mercado e lembrar o que é que ele vai comprar, ou ele às vezes não tem essa autonomia tão grande, então a gente vai tentar produzir, sei lá, com lembretes, despertadores no celular, instruções muito claras e explícitas do que ele pode fazer. Então, quando ele acordar de manhã, você já tem uma lista de coisas lá que tem que ser feito durante o dia, e a ideia é que ele tenha acesso visual fácil e que possa o tempo todo estar fazendo aquilo dali. Um outro exemplo, talvez bastante comum, que talvez você já deve até ter feito ou ter ouvido falar que alguém fez, é mudar a criança no lugar da sala para prestar mais atenção. Perceba que nesse momento a gente está tentando fazer uma adaptação ambiental, uma vez que a gente não consegue ainda ou não sabe como melhorar a capacidade de atenção daquela criança, então a gente vai promover uma adaptação colocando ela no lugar com menos elementos que possam distrair a atenção dela. Nesse caso, o que a gente está fazendo é uma compensação ou um controle ambiental. Para resumir, eu vou estar sempre trazendo um pouco esse quadro aqui
para tentar exemplificar e simplificar em esquemas o que é que significa esse controle ambiental. Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui? O tratamento, que no caso aqui é o controle ambiental, ele vai incidir sobre o ambiente. Ou seja, a gente vai tentar modificar o ambiente para que indiretamente o indivíduo ele tenha um maior acesso àquele ambiente, uma maior autonomia. Então, esse ambiente ele vai ser adaptado para aquele cliente. Lembre-se lá daquela reguinha que eu coloquei no início. Esses casos aqui são para os casos mais graves. Então, muitas vezes, o indivíduo, nesse contexto aqui, ele vai ter muita dificuldade de aprender e não consegue se autorregular. Então, como ele tem dificuldade de aprender e não consegue se autorregular, muitas vezes vai ser necessário um controle ambiental maior para tentar diminuir aqueles prejuízos que ele apresenta. Tá me acompanhando aí? Vamos para o segundo tópico aqui, que é o condicionamento estímulo-resposta. Novamente, ainda para condições mais graves, o que a gente vai ter aqui são adaptações de contingências ambientais. Então, assim, as contingências ambientais, como a gente vê lá no comportamentalismo, no behaviorismo, né? Onde a gente vai tentar utilizar as técnicas de reforçamento diferencial, ou seja, o indivíduo ele ainda não consegue ter aquele melhor desempenho, mas a gente vai reforçar aqueles comportamentos que se aproximem do desempenho que a gente gostaria. Tá? E também técnicas, por exemplo, de modelagem do comportamento, onde a gente vai reforçar aqueles comportamentos adequados e não vai reforçar aqueles comportamentos que não são adequados. Então vamos para aqui para alguns exemplos, né? Então, reforçar o cliente ao se lembrar da sua lista de compras. Ou seja, veja, a lista de compras muitas vezes é uma adaptação ambiental. Então, toda vez que ele lembrar daquilo ali, a gente vai reforçar aquele comportamento. Ou quando o cliente permitir, né, e permitir que ele participe do jantar apenas se estiver vestido. Nesse caso, a gente está colocando uma condicional. Se então. Então, olha, para você participar do jantar, você precisa estar vestido, você precisa vestir sua camisa. Nesse momento, também ainda é uma adaptação do ambiente, uma intervenção no ambiente principalmente, mas para tentar modificar aquele comportamento do cliente. Novamente, esse esquema ele reflete um pouco isso daí. O tratamento ele vai sobre o ambiente e esse ambiente agora vai tentar moldar o comportamento do cliente para que ele se comporte naquele ambiente de uma maneira mais adequada. Vamos seguindo aqui. Não, nesse caso, ele consegue aprender, né? O indivíduo ele consegue aprender, só que nesse caso aqui ele consegue aprender muito mais por mecanismos de contingências ambientais, ou seja, em questões de reforçamento e punição das contingências ambientais, mas ele tem dificuldade de generalizar, muitas vezes a capacidade de refletir, de planejar, muitas vezes vai ter atrasos, e o indivíduo aqui ele não consegue se autorregular. Por isso que muitas vezes ele vai precisar dessas contingências ambientais para regular o próprio comportamento. Vamos lá para a terceira etapa aqui agora. Vamos aqui, me acompanhem aqui. No ponto 3, basicamente o que a gente vai ter é o treinamento de habilidades. Talvez esse treinamento de habilidades ele seja, vamos dizer assim, um dos pontos que talvez seja mais utilizado por neuropsicólogos em aspectos de reabilitação. Pelo menos com crianças como um todo, talvez seja um dos aspectos que talvez mais sejam utilizados, que é quando você vai tentar recuperar ou potencializar uma função que foi perdida por algum motivo. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer intervenções em funções cognitivas e não diretamente nos aspectos comportamentais. Então, perceba, nesse caso aqui, o indivíduo ele tem que ter um nível de comprometimento menor do que desses dois que a gente viu inicialmente. Então, por exemplo, em alguns casos você pode ter indivíduos que tiveram uso abusivo de algumas substâncias durante longos e longos anos e comprometeu muito os aspectos cognitivos dele. Então, consequentemente, para esses indivíduos, provavelmente vai ser mais efetivo modelos de intervenção de controle ambiental e condicionamento de estímulo de resposta do que intervenções para tentar recuperar e potencializar os aspectos cognitivos dessa pessoa. No entanto, se você tem pessoas com quadros mais leves, né, e é possível ainda potencializar aquelas habilidades, esse modelo de intervenção de treinamento de habilidades pode ser bastante útil. Então, o que a gente vai ter aqui muitas vezes? A gente vai ter a mudança de comportamento a partir da prática e de instruções.
É aqui que entra aqueles aplicativos que prometem melhorar o funcionamento cognitivo, aqueles sites. Então aqui o que é que a gente vai ter? Ó, treino de atenção, como a gente tem esses programas de treino de atenção, ou técnicas ou programas que tentam melhorar a impulsividade, melhorar a estimação de magnitudes em cálculos aritméticos, por exemplo, que às vezes pode estar com prejuízos em casos de descalculia, ou problemas de memória de trabalho, como a gente tem o CogMed, que é um programa que tenta fazer esse melhoramento de memória de trabalho, ou aspectos ou atividades que vão tentar melhorar essa consciência fonológica. Então perceba que nesse momento aqui, o que é que a gente tem? A gente tem um ambiente que tenta potencializar as habilidades que estão no cliente. Nesse caso aqui são as habilidades neuropsicológicas que estão no cliente. Então perceba que esse tratamento, o foco é sobre as habilidades que o cliente apresenta. E é claro, né, o que é esperado é que o cliente ele tenha uma melhor adaptação naquele ambiente em que ele vive. Então se ele é muito impulsivo, a ideia é que ele seja menos impulsivo a partir do momento que você está tentando desenvolver essas habilidades neuropsicológicas para que ele possa ser menos impulsivo naquele ambiente. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? O indivíduo aqui ele consegue generalizar, né? Muitas vezes, pelo menos espera, ou seja, com aquele treino cognitivo, o que se espera é que ele consiga generalizar para outros contextos. No entanto, ele aqui ainda tem dificuldade de se autorregular. Como ele tem dificuldade de se autorregular, muitas vezes vai ser necessário esse treino insistente ou esse treino sistemático para que ele possa, então, alcançar essas mudanças na vida dele. Vamos lá? Seguindo aqui. Um outro elemento bem interessante é a substituição de estratégias, que é o quê? O indivíduo ele tem certas habilidades já desenvolvidas, no entanto, muitas vezes o que pode acontecer é ele usar essas estratégias de uma maneira equivocada. E aí o que você muitas vezes vai poder fazer é tentar adaptar aquilo que ele já tem em termos de capacidade, seja de memória, seja de funções executivas, seja de atenção, para que ele consiga ter melhores resultados. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem até uma memória boa, no entanto, ele não sabe trabalhar o processo de memorização. Então, muitas vezes o que vai poder ser feito é isso. Uma estratégia que pode ser útil é a dificuldade da tarefa pode estar sendo muito alta. Então, por exemplo, tá talvez com tarefas menos difíceis. O estado do indivíduo, então às vezes ele colocou tarefas, né, como eu falei, muito altas e aí não consegue dar aquele desempenho. Ou às vezes ele pode estar com a autoestima tão baixa diante de alguma experiência que ele teve. Ou ele faz isso de uma maneira inadequada, às vezes ele faz isso à noite ou não tem um ambiente adequado, então, sei lá, às vezes com muito barulho. Então isso pode ser feito, essa mudança do estado do indivíduo. O ambiente físico e social, às vezes ele quer se concentrar, quer ler num lugar que é onde tem muito barulho, num lugar aonde ele não consegue se concentrar, aonde ele se sente instável, aonde é um ambiente inseguro. Então, muitas vezes ele até tem aquela capacidade, no entanto, ele as utiliza de uma maneira equivocada ou colocando critérios muito altos, né, critérios de sucesso muito altos. Nesse caso aqui, muitas vezes a pessoa não tem prejuízos significativos nas suas habilidades, mas muito mais na utilização e na aplicação dessas habilidades no contexto que ele vive. Então, por exemplo, aqui, o indivíduo ele pode ter dificuldades de controlar o impulso, por exemplo, de ficar querendo olhar o celular o tempo todo. Então, o que é que ele pode fazer? Ele pode colocar o celular no modo silencioso para não querer responder às mensagens. Perceba que é uma adaptação para que ele não fique o tempo todo mexendo no celular, ou tire o celular de perto dele para que ele não fique o tempo todo mexendo no celular e consiga se concentrar, caso isso possa ser um problema para ele. Ou se utilize de imagens visuais para lembrar de coisas ou criar uma história. E isso daqui pode fazer com que a memória dele melhore, ou fazer mapas mentais, ou algum tipo de outras técnicas que podem fazer com que aquelas habilidades que eu já tenho sejam potencializadas. Nesse caso aqui, o indivíduo ele já consegue generalizar e ele consegue também se autorregular. Muitas vezes o que ele não consegue é usar aquilo ali na prática de uma maneira mais efetiva. E o quinto elemento, que talvez seriam para aqueles casos bem menos graves, o que a gente vai ter são pessoas que conseguem lidar com os itens acima
e definir os próprios objetivos. Então, nesse caso aqui, o indivíduo ele já consegue, muitas vezes, estabelecer as metas dele e identificar o que é que ele quer conseguir. Então, muitas vezes, o que vai ser feito aqui é intervenções nas habilidades do controle executivo. Então, muitas vezes, vai trabalhar junto com a pessoa a clareza para ele que ele consiga identificar quais são os seus objetivos, quais são as previsões condicionais, o que é que pode acontecer se ele fizer certas coisas ou não. Então, perceba que aqui você tem um nível de prejuízo bem menor. Você vai fazer um plano de ação para aquilo dali, para que aquele indivíduo possa fazer, e muitas vezes você vai ter um feedback sobre a sua resposta, sobre o seu desempenho. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer muitas vezes é o indivíduo ele já tem uma capacidade de função executiva ou alguma outra função neuropsicológica bem desenvolvida, o que você vai fazer é uma melhor organização para que o indivíduo ele possa ser melhor efetivo. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai ter muitas vezes? O indivíduo ele já tem uma meta, ou você vai definir uma meta junto com ele, vai pensar quais são os condicionais ou as atitudes que podem ser feitas para que o indivíduo possa fazer certas coisas, vai tentar definir quais seriam essas atividades baseados nesses aspectos condicionais, vai então iniciar essas atividades, colocar em prática aquilo ali e observar o feedback, observar como está sendo o desempenho. Perceba que isso daqui é muito útil, principalmente para as funções executivas, que são as funções mais complexas, onde esse ciclo aqui, muitas vezes, ele vai ficar se repetindo em vários momentos. Então, basicamente, quais são esses tipos, os modelos de intervenção que eu queria colocar aqui para vocês, né? Então, veja que eu falei aqui, a gente tem desde modelos menos graves até aspectos mais graves até modelos menos graves, aonde a gente pode ir passando por esses vários ciclos, né? Desde o controle ambiental, condicionamento, estímulo-resposta, treinamento de habilidades, substituição de estratégias e ciclos cognitivos. Então, cabe muitas vezes, a partir de uma boa avaliação, a gente identificar no nosso paciente qual ou quais desses modelos de intervenção são mais factíveis e mais vão fazer com que ele se beneficie desses aspectos da reabilitação neuropsicológica. Então, acho que era isso, gente. É apresentar esses modelos, identifiquem eles nos seus pacientes, identifiquem eles na sua prática clínica, deixe dúvidas, se inscrevam no canal, compartilhem. Obrigado mais uma vez por assistir nossa aula, comentem aí, em geral eu estou sempre respondendo as perguntas ou comentários e até uma próxima.